Saúdo aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir no livro de Gênesis, capítulo 11, para prosseguir com a exposição do texto sagrado. Hoje vamos estudar o episódio da Torre de Babel. Livro de Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Está sendo aqui. Como nós poderemos entender que manifesta-se na linhagem de Cã uma arrogante pretensão de desobedecer a Deus em suas ordens e em seus planos para a humanidade? Você há de se lembrar que depois do dilúvio, Deus faz promessas a Noé e a sua descendência. A promessa feita pelo arco-íris de que ele preservará a humanidade, dando oportunidade para o arrependimento e a salvação. Ele não trará juízo até o juízo final. Nós estamos vivendo esta época onde há oportunidade para arrependimento e salvação. Mas Deus deixou ordens. Deus deixou as mesmas ordens que ele já havia deixado lá atrás. Quando Deus abençoou a Noé e aos seus filhos, ele lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E nós, que estamos lendo o livro de Gênesis na sequência, sabemos muito bem que essas foram exatamente as palavras que Deus utilizou ao falar com o homem e a mulher. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Ou seja, Deus não está desistindo de seus planos. Note que o pecado entrou e, aparentemente, aquilo que Deus tinha desenhado não está caminhando bem. Mas o livro de Gênesis vai nos mostrando que Deus soberanamente conduz as coisas conforme sua vontade perfeita. E que nada escapa ao seu controle. E que se Adão e sua esposa desobedeceram comendo do fruto, Deus não se livrou deles, mas continuou a prometer bênção sobre eles e lhes prometer a redenção. Se Deus havia desenhado o trabalho, o casamento, o descanso sabático, nenhuma dessas instituições deixou de ter sua validade e seu mandamento após a queda. E se Deus queria que a terra fosse enchida, esse plano também não mudou. E aí então o que nós vamos ver é que os descendentes de Noé que saíram da arca precisavam cumprir esta ordem. Eles precisavam popular o planeta Terra. Eles precisavam se espalhar, se dividir, ocupar todos os espaços cabíveis para a glória de Deus, que isso estava sendo declarado por Deus como seu objetivo desde o princípio da criação. No entanto, da mesma forma como Adão e Eva se rebelam contra Deus e desobedecem comendo do fruto proibido, da mesma forma como Caim se rebela contra Deus e, invejoso de seu irmão, mata a Abel, manifestando que segue a linhagem da serpente, da mesma forma que Lameque vai matar um homem porque pisou no seu pé, ou vai tomar para si 2 esposas, da mesma forma com que tantas outras coisas vão acontecendo, como Cã olha o seu pai nu e não toma atitudes apropriadas, aqui na Torre de Babel, nós também teremos uma atitude de rebeldia. E qual é ela? Bom, há alguns indicativos muito sutis no texto, que nem sempre percebemos. O primeiro deles está nesta expressão, contida no versículo 2. Sucedeu que partindo eles do Oriente. Esse detalhe pode nos parecer insignificante, mas ele dá uma clara indicação de rebeldia. A ideia de que eles saíram do Oriente e foram para algum lugar. Bom, o Oriente é um lugar muito simbólico no livro de Gênesis. E como é que nós sabemos disso? Quando Adão e sua esposa foram expulsos do Jardim do Éden, eu estou em Gênesis 3, 24,
no texto que está projetado aí, Deus coloca querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, fica claro para nós que o portão de entrada do jardim do Éden ficava voltado para o leste. E quando o homem e sua esposa são expulsos, Deus coloca 2 guardiões celestiais, 2 querubins, ao oriente para dizer: por enquanto você está fora do jardim, você não vai voltar. E lá no oriente, então, são colocados os querubins. A ideia, portanto, é: afaste-se do oriente, vá para fora do jardim, porque na sua atitude de rebelião, ao comer do fruto proibido, agora você perdeu o direito de estar na presença de Deus. Afastar-se do oriente, portanto, quando sai do jardim do Éden, é afastar-se de Deus. A mesma coisa acontece quando Deus fala com Caim, que ele se retira da presença do Senhor e ele habita na terra de Nod, ao oriente do Éden, dando a ideia, portanto, que Caim vai mais para longe um pouquinho. E é exatamente o que acontece. Bom, isso vai se desdobrar de muitas outras maneiras na Bíblia, mas talvez a mais importante seja no fato de que o tabernáculo, a tenda que Deus manda armar no meio do seu povo de Israel, há instruções específicas ali no livro do Êxodo para que o tabernáculo seja voltado para o Oriente. E a ideia, portanto, é: no jardim do Éden, Deus e o homem moravam juntos, e a entrada do jardim do Éden era pelo Oriente. E o homem foi expulso dali pelo Oriente. E agora, o homem não pode voltar ao jardim. O homem não volta à presença de Deus. Mas Deus vem até o homem e arma a sua tenda no meio do acampamento de Israel, no meio das tendas de Israel. Deus vem tabernacular com o seu povo. E para que lado deve ficar virada a porta? Para o lado do Oriente. Bom, de muitas outras maneiras isso é dito na nossa Bíblia. Por exemplo, quando Malaquias vai dizer que aqueles que temem o nome do Senhor verão nascer sobre si o sol da justiça. Lembra das suas aulas de estudos sociais na década de 80? Você que tem mais ou menos a minha idade. Se eu quero saber os pontos cardeais, eu estendo o meu braço direito para o lado em que o sol nasce. Lá tem o leste. À minha frente estará o norte, atrás o sul, à esquerda o oeste. Bom, que lado que o sol nasce? Quem aprendeu desse jeito como eu, o sol nasce do leste, no Oriente. Quando se fala que Jesus Cristo voltará e todo mundo verá a sua vinda, é dito que a vinda do Filho do Homem há de ser como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Quando Deus quis indicar que Jesus tinha nascido, Ele colocou uma estrela no céu. E quem foram as pessoas que perceberam a estrela? Foram os magos que vieram do Oriente. Bom, isso não é mera coincidência, meus queridos. Isso é dizer, portanto, que o Oriente aqui é uma ideia da luz, do sol, da vida, do caminho para a vida, que estava presente e simbolizado no Jardim do Éden, no tabernáculo, na pessoa de Cristo, o sol da justiça. Mas estas pessoas, os descendentes de Noé, que sobreviveram ao dilúvio e começaram a se multiplicar, estão em rebeldia contra Deus. E a primeira indicação dessa rebeldia, apesar de muito sutil, e apesar de você e eu, numa leitura mais desatenta, não tivéssemos sido capazes de descobrir que a rebeldia já começava aqui. Eles partiram do Oriente, mas é exatamente isso que significa. Eles estão se afastando de Deus. E eles habitaram na terra de Sinar. Bom, a ideia é que eles se assentaram ali. Eles fixaram residência ali. E isso é exatamente contrário à ordem de Deus, para que eles se espalhassem. E o fato de que eles se fixaram ali também manifesta uma rebeldia. Eles vão para o lado do Oriente, para longe de Deus. E eles, ao invés de se espalharem, eles se fixam. E quando você olha para o mapa, não é? Aqui você vai ter o rio Nilo no Egito, o mar Mediterrâneo, tá certo? Aqui você vai ter o rio Eufrates, aqui o rio Tigre. Então a arca pousou no Monte Ararat. E eles desceram até uma terra entre esses dois rios. Como se fala entre rios na linguagem acadiana, Mesopotâmia. O potamos tem a ver com rio, por isso que o hipopótamos que vive no rio tem esse nome. E aí, então, a ideia da Mesopotâmia é entre os dois rios. E eles estão fixados aqui na Babilônia. Eles param ali na terra de Sinar, na planície de Sinar. E qual é o objetivo deles? Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eles dizem isso com todas as letras.
Deus mandou que nos espalhássemos, mas nós vamos nos assentar aqui. A gente vai sair do Oriente e vai habitar aqui e vai ficar aqui, porque a gente não quer se espalhar. É uma atitude de rebeldia. E não é a primeira vez que nós estamos vendo rebelião contra Deus no livro de Gênesis. Nós vimos isso quando a mulher julga que a serpente tem razão e come do fruto proibido. Nós vemos isso quando Caim mata o seu irmão. Nós vemos isso quando Lameque comete homicídio porque um homem pisou no seu pé, quando ele inventa a poligamia. Nós vemos isso nos dias de Noé, quando a maldade se multiplica. Nós estamos vendo rebelião contra Deus em todos os lugares depois da queda. E o que essas pessoas estão fazendo é dizer: vinde, venham, reunamo-nos, vamos trabalhar juntos. E essa expressão é importante porque ela é repetida. A ideia, portanto, é: homens estão fazendo planos, mas os planos deles não vão prosperar, porque o Altíssimo tem planos superiores, soberanos e absolutos. Edifiquemos para nós uma cidade e tornemos célebre o nosso nome. Bom, você sabe, toda a Escritura nos apresenta um panorama de que tudo o que Deus criou, criou para a sua glória. Que o mundo, como foi feito por Deus, foi feito conforme os seus decretos, conforme os seus objetivos, para que a glória de Deus fosse manifesta. Mas no episódio de Babel, a glória que se busca não é a glória de Deus, é a glória do homem. E aí então, nós percebemos o erro. Foi por isso, inclusive, que nós cantamos na liturgia desta noite: perdoa-me, Senhor, se só para mim eu vivi. Se eu não busquei a tua glória, mas busquei os meus interesses. Porque isso é comum a muitos de nós. Queremos muitas vezes viver uma vida para nós mesmos, nos esquecendo de que o mundo está caminhando para Deus, e ele vai chegar no lugar que Deus quer, e que pessoas que resolveram viver para si, e tiveram projetos para si, simplesmente não prosperaram. Você provavelmente conhece alguém que diz assim: eu ainda vou seguir a Deus, mas primeiro eu tenho que fazer a minha vida. Essas pessoas precisam ouvir a história da Torre de Babel. Algumas pessoas que dizem assim: está muito cedo, eu preciso primeiro fazer o meu pé de meia, eu preciso primeiro conquistar algumas coisas que eu coloquei para mim, e depois eu vou chegar até Deus e vou atender os planos que Ele tem. Bom, estas pessoas precisam entender: Deus tem planos absolutos que não podem ser contrariados. Homens fazem as suas estratégias, homens têm os seus planos, e às vezes parecem planos muito engenhosos, mas eles jamais vão prosperar. Como parecem engenhosos os planos na Torre de Babel? Bom, é dito ali: façamos tijolos e queimemo-los bem. Isso pode nos parecer uma coisa meio evidente para os dias atuais. Mas a ideia é que, quando você vai para a antiguidade e vê as construções de vários outros lugares, você vê construções feitas com pedra. A arqueologia que escava na Palestina encontra edificações feitas de pedra. O problema é que na planície de Sinar, na terra de Sinar ou na Mesopotâmia, não tem pedra. E como é que faz para você construir uma torre até o céu que seja feita de barro? Parece que o material não é adequado para isso. Mas há, na rebelião dos homens contra Deus, algo que torna isso um pouco mais interessante no que se refere às oposições do homem contra Deus. A trama ganha mais consistência, que é a tecnologia. Agora os homens são capazes de perceber que tijolos queimados são mais resistentes. Um processo natural de fabricação de tijolos tem a ver com esse que você está vendo aí. O barro molhado está do lado do homem, que vai pegando esse barro que ainda é possível de ser moldado e vai colocando dentro de uma forminha de madeira, e depois que ele ajeita bem, ele remove a forminha e deixa os tijolos já moldados para secar do lado aqui. Pega o barro molhado, coloca dentro da forminha, coloca a forminha aqui, remove a forminha para cima e deixa o tijolo secando no sol. Isso é feito assim até hoje. Qual era o problema? Isso já se conhecia, mas os tijolos que são feitos assim não são muito resistentes. Uma vez que você começa a erguer um prédio muito alto, os tijolos de baixo começam a rachar e a consistência do edifício está ameaçada. Mas o que é que se descobriu com a tecnologia? Que se você faz o tijolo numa fornalha e o queima, e ao invés de deixá-lo secar ao sol, você o seca de maneira mais rápida e com um calor muito maior, a resistência do barro assim solidificado é muito superior.
Isso então permitiria aos homens a ideia de fazer para si uma torre que chegasse até o céu. É a tecnologia, trazendo, portanto, um incremento, um aumento dramático na rebelião da humanidade contra Deus. Também não temos grandes novidades aqui. Por quê? Porque numa época em que as pessoas tinham grande dificuldade para lutar contra as condições climáticas, e quando havia uma tempestade e trovões, todos se lembravam rapidamente de fazer as suas orações. Hoje nós temos o para-raio, hoje nós temos a previsão do tempo, hoje nós temos tantos e tantos equipamentos que tendem a nos proteger destas coisas, e em nossa tecnologia nós estamos deixando Deus de fora do plano de nossa vida. Hoje você tem remédio para lutar contra a doença, para te fazer menos propenso a orar quando você estiver doente. Hoje você tem uma expectativa de vida maior e uma qualidade de vida maior. Hoje você tem mais conhecimento a respeito das coisas. E por causa do avanço da tecnologia, muitos estão se esquecendo de que ela pode ser mal utilizada. E pode ser um incremento na rebelião humana contra Deus. Não é por acaso que é no campo da ciência onde nós vamos encontrar os ateístas mais combativos e mais beligerantes. São aqueles que resolveram alijar Deus, expulsar Deus do campo do verdadeiro conhecimento. É um território onde você encontrará muita rebeldia contra Deus. Bom, os tijolos bem queimados iam ser unidos com o betume, que lhe serviria de argamassa. O betume já é conhecido da gente. Foi ele quem calafetou a arca de Noé, quem calafetou o cestinho de Moisés, e nós andamos falando sobre isso. Mas ele é um material semelhante, né? Tem conexão com o piche que nós utilizamos nos asfaltos daqui, e ele é encontrado em abundância, de maneira natural, lá na Mesopotâmia. Os recursos estavam lá. O barro, as fornalhas, a vontade de desobedecer, o piche para construir a torre. Como seriam essas torres? Uma torre cujo topo chegasse até os céus. Por que a ideia de chegar até os céus? Bom, é claro que não se pensava em chegar até a estratosfera, havia consciência de que isso teria um certo limite, mas a ideia seria de que a elevação espiritual para o contato do homem com o divino fosse algo controlado pelos próprios homens. Todos nós nos sentimos atraídos por causa da nossa pecaminosidade, de ter contato com um Deus que a gente possa controlar. Quem é que já não ouviu falar de Santo Antônio Casamenteiro, que se ele não me arrumar uma namorada, eu pego o santo e ponho de costas para a parede, ou ponho ele debaixo, de ponta cabeça, dentro de um copo d'água? Já ouviu falar isso? Isso existe. Outras tantas pessoas querem manipular Deus do seu jeito. Deus precisa me dar o que eu quero. E até mesmo nos meios evangélicos isso existe. Eu sou filho do rei, eu sou cabeça, eu não sou cauda, eu decreto, eu determino, eu não aceito, eu repudio, eu repreendo. E as pessoas querem um contato com o divino que seja controlado por elas, quando na verdade Deus está dizendo: quem controla tudo aqui sou eu. E a ideia de chegar ao céu tem a ver com isso. E como eles fariam isso com aquela tecnologia? Bom, certamente a Torre de Babel não se parecia com esse tipo de descrição medieval que faz a Torre de Babel ser uma torre de Pisa não inclinada para um dos lados. Esse desenho pode ser uma tentativa interessante, ele é muito popularizado, mas a Torre de Babel não se parecia com isso. Ela tinha tijolos de barro queimados e ela era feita de uma maneira que hoje nós temos alguma indicação arqueológica para saber. Em 2017 foi encontrado esse artefato arqueológico, onde você vê uma espécie de edifício ali, que confirma muito aquilo que já se imaginava a respeito da Torre de Babel. Depois eu vou passar esse material a você, se você se interessar, mas basta que você pesquise sobre artefatos arqueológicos que falam da existência da Torre de Babel, e você vai encontrar esse artefato recentemente descoberto. Ele nos dá a ideia de que a Torre de Babel se parecia muito mais com isso. Não se trata de um prédio semelhante aos que nós conhecemos hoje, onde você consegue entrar no primeiro andar, onde você consegue entrar no segundo andar, e no terceiro andar também, e assim vai. Não. Tudo o que você está vendo nessa torre é maciço por dentro. Não tem nenhuma outra sala no primeiro andar, no segundo, que possa ser utilizada. O único espaço onde você pode utilizar alguma coisa é justamente o espaço lá de cima, que normalmente era um templo consagrado a alguma divindade. Todo o resto é de barro maciço, compactado, com tijolos feitos e aquecidos na fornalha. Bom, aqui você vai perceber alguns furos
que são feitos justamente para a circulação de ar, a compactação, e em casos raros de chuva, você ter inclusive como aquela água que entrou na estrutura para que ela pudesse escoar. E essa, portanto, é uma reconstrução bastante fiel. Como sabemos disso? Se você, na sua casa, depois digitar na internet zigurate, você vai encontrar várias e várias imagens como esta. Bom, aqui este primeiro andar foi reconstruído artificialmente com base no trabalho de arqueólogos, tá certo? Que colocaram os tijolos e conseguiram restaurar como teria sido o primeiro andar de uma estrutura como essa. Mas há várias outras disponíveis para serem visitadas. E há algumas delas que dão indicação de vários lances, vários andares, tá certo? Dando-nos, portanto, uma ideia muito precisa de como deve ter sido a Torre de Babel. O aspecto arqueológico, embora interessante, é o que menos nos importa aqui. Nós, embora tenhamos interesse pela palavra de Deus e amemos tudo que diz respeito à compreensão mais profunda da palavra, nós não vamos nos deter tanto nesse aspecto. O ponto é, havia uma torre muito alta, onde as pessoas chegavam para ter um contato com o divino, mas em seus próprios termos. Chegariam aos céus em suas condições e fariam aquilo para tornar célebre o seu próprio nome. Quando o Criador dos céus e da terra, portanto, está sendo abandonado, eles partiram do Oriente, eles ignoraram a ordem de popular toda a terra e eles se estabeleceram ali. Bom, Deus vai lhes dar uma resposta adequada. A resposta divina vem: desceu o Senhor. Isso é bastante irônico, porque eles estão fazendo uma torre para chegar até o céu, e Deus está fazendo assim, então vamos descer para ver o que eles estão fazendo lá embaixo. Ou seja, Deus está muito mais alto, numa posição muito mais elevada do que aquela que eles acreditam que poderiam alcançar com toda a sua tecnologia e com todo o seu esforço de rebelião. Isso é repetido mais tarde, quando Deus vai dizer, vinde, desçamos, aqui no verso 7. Há uma repetição, Deus precisa descer para ver o que as pessoas estão querendo fazer para subir por conta própria. Não dá. E cuidado, porque qualquer projeto de vida que você adotar para tentar fazer alguma coisa que despreze a Deus e despreze as suas normas, o que você conseguirá produzir, no máximo, será uma glória momentânea, mas não vai atingir nem de longe a glória daquele que tudo comanda. E não vai ser possível prosperar nessa rebelião por muito tempo. O Senhor desceu e ele veio ver a cidade que era feita pelos filhos dos homens. Note, essa expressão deixa muito claro, são homens. São filhos de homens. Que capacidade teriam eles de se opor a mim com seus projetos? E Deus então diz, vinde, desçamos. Como eu já mencionei antes, os habitantes de Babel diziam, vinde, façamos tijolos, no versículo de número 3. Depois eles falam no verso de número 4, vinde, edifiquemos uma cidade e uma torre. Mas Deus diz no verso 7, vinde, desçamos e confundamos. Vamos até lá embaixo, onde esses filhos de homens pensam que podem fazer algo contra mim, e vamos acabar com essa festa. E assim então nós vamos percebendo um contraste tremendo aqui. Dali Deus os dispersa pela superfície da terra, dando portanto a entender que o plano de Deus vai se cumprir. Eles estão em completa rebelião e querem permanecer ali, e querem fazer o seu nome glorioso, e querem subir aos céus. Deus desce. E Deus diz, vou acabar com esse projeto. E vocês vão fazer o que eu estou mandando. E dali eles são dispersos. O que é muito notável aqui é que Deus não toma atitudes dramáticas como aquelas do dilúvio. Deus não faz algo extremamente espetacular. Ele simplesmente confunde linguagem. E aquilo que poderia acontecer na rebelião de seres humanos que estavam se entendendo, porque tinham uma só maneira de falar, uma mesma linguagem e um mesmo vocabulário, isso agora é confundido com uma simples atitude do Todo-Poderoso. É por isso que aquele nome se chama Babel. E há um trocadilho aqui, porque Babel significa em acadiano o portão dos deuses, dando a ideia de que eles estavam pretendendo, de fato, chegar até os deuses por conta própria, que aquilo seria um portão. No entanto, esse mesmo nome na língua hebraica tem a ver com confusão. Aquilo que pareceria ser o portão dos deuses se tornou o lugar da confusão, o lugar onde as línguas foram confundidas e as pessoas não foram capazes de se organizar para a sua rebelião contra Deus.
Bom, esta é a mensagem. Deus está dizendo, os meus planos hão de prosperar, a terra será populada. Eu quero que o meu nome seja glorificado com a execução do plano que eu tracei. Não ousem vocês fazer diferente daquilo que eu estipulei. Ninguém desobedecerá às minhas ordens. E quando alguém tentar, eu frustrarei os seus projetos. A lição da Torre de Babel é esta. Mas há aquilo que nós chamamos de projeção canônica. O que significa isso? Essa história repercute por toda a Bíblia. E eu queria mostrá-la para você. A Babilônia vai se tornar o símbolo de uma forma de pensamento oposto a Deus. Uma filosofia de vida arrogante e orgulhosa que despreza a Deus. A Babilônia vai ser retomada em muitas porções da Escritura até o final do livro do Apocalipse. E é curioso porque os paralelos que você vai vendo, eles estão estabelecidos entre Gênesis e Apocalipse como os paralelos de uma grande e única história contada em torno de 66 livros escritos dentro de um período de 1500 anos. Lá no livro de Gênesis você tem um paraíso que foi perdido. No livro do Apocalipse você tem um paraíso sendo recuperado. No livro do Gênesis você tem a árvore da vida, ela reaparece no livro do Apocalipse. No livro do Gênesis você tem o primeiro casamento de Adão com a sua esposa. No livro do Apocalipse você tem o último casamento do segundo Adão com a sua esposa, que é a igreja. No livro de Gênesis você tem a entrada da morte no mundo. No livro do Apocalipse a morte é vencida e derrotada para nunca mais existir. No livro de Gênesis a serpente inocula o seu veneno na criação. No livro do Apocalipse a serpente é completamente derrotada. No livro de Gênesis, Babel e a Babilônia são instituídos como símbolos de planos contrários a Deus, pois no livro do Apocalipse também é derrotada a Babilônia, a grande meretriz. Ela está percorrendo toda a Escritura e dando-nos a entender, portanto, uma mensagem repetida e clara. Deus vai fazer o que bem quer. E aí de você, se você está se dispondo a tentar contrariar a Deus. Se você está dizendo, Deus, eu vou seguir a minha vida, o que o Senhor quer é problema seu. Isso é loucura. Isso é loucura. Não é possível contrariar a Deus de maneira impune. E o que nós vamos ver, portanto, é isso. Há uma inimizade contra Deus que se expressa, por exemplo, no cativeiro da Babilônia. Quando o rei babilônico vem e leva os judeus que estavam na terra santa de Jerusalém e os traz até a Babilônia. E você conhece isso, o Salmo 137 dizendo, nas margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Há uma oposição agora dos babilônicos contra o povo de Deus. E há alguns meses aqui, expondo o Salmo 145, eu cheguei a dizer que os próximos versículos, muito mal compreendidos deste Salmo, vão dizer, filha da Babilônia, quem dera alguém te pague o mal que você nos fez. Filha da Babilônia, feliz é aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Nós vimos, inclusive, a ideia desta batalha cósmica refletida de Gênesis lá no Salmo 137. Mas não é só isso. O grande rei da Babilônia, após Nimrod, talvez o mais famoso, seja Nabucodonosor. E os arqueólogos são bastante enfáticos em dizer que a cidade da Babilônia, que foi encontrada no final do século XIX, debaixo da lama, ela tem indícios muito claros de ter possuído uma torre altíssima, um zigurate, onde havia o culto ao deus Nebo e ao deus Marduk. Nós falamos sobre isso recentemente ao estudar o primeiro capítulo de Ezequiel. E ali então havia uma torre muito grande, construída muito provavelmente no mesmíssimo lugar da torre original de Babel. E ali então Nabucodonosor está olhando aquela cidade enorme, com mais de 2 milhões de habitantes. Nabucodonosor, 600 anos antes de Cristo, tinha construído uma cidade do tamanho de Goiânia. Isso não é pouca coisa. Ele passava pelos reinos e trazia o melhor que ele encontrava, pois ele trouxe Daniel, Ananias, Misael e Azarias para a Babilônia. E depois ele trouxe Ezequiel e outros tantos, ele trouxe os artefatos de ouro do templo, ele trazia tudo. A Babilônia era literalmente o centro de poder mundano do 6º século a.C. E num determinado momento de seu reinado, Nabucodonosor olha para a Babilônia e ele vai dizer assim, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Bom, o que nós estamos vendo aqui é Babel redivivo.
O que nós estamos vendo na história de Daniel é exatamente a repetição da rebelião que nós encontramos em Gênesis capítulo 11. Onde as pessoas querem fazer as coisas para si e não para Deus. E se a solução que Deus adotou em Gênesis capítulo 11 foi criativa e dramática, esta aqui me parece ser um pouco mais. O que é que foi que Deus fez com aquele que dizia que a Babilônia que estava construindo era para a sua própria glória? Deus fala, serás expulso. Bom, o que aconteceu com o homem que pecou no Éden? Foi expulso. O que aconteceu com aqueles que se juntaram em Babel? Foram dispersos. E o que vai acontecer agora com Nabucodonosor? Vai ser expulso também. E ele não vai ficar na cidade da Babilônia, e a sua morada vai ser com os animais do campo. E ele agora vai comer mato, vai comer capim. E você conhece a história por 7 anos. E Nabucodonosor então cresce as unhas, cresce as barbas, cresce os pelos, e anda igual um bicho por 7 anos no meio do mato, para ele aprender que a glória é de Deus. E que os projetos de Deus são feitos para aquele que tem o domínio de todas as coisas e tem o reino dos homens nas suas mãos e o dá a quem quer. Nabucodonosor, não foi você, querido, não foi você que fez. A glória não é tua, a glória é de Deus, o projeto é de Deus. Se os babilônicos chegaram por um tempo a oprimir os judeus, é porque os judeus tinham caído em idolatria. E Deus os está utilizando para disciplinar o seu povo amado. Mas não se inflame, Nabucodonosor, porque ninguém que se rebela contra Deus, que se vangloria neste mundo de Deus, que se esquece que tudo é de Deus e pertence a Deus, vai escapar desta atitude de rebelião impunemente. Mas talvez a reflexão mais bonita, mais preciosa para nós, da projeção canônica da Torre de Babel venha no dia de Pentecostes. O que acontece na Torre de Babel? Você tem ali todo mundo falando uma mesma língua. E quando eles estão falando uma mesma língua, eles querem falar a mesma língua para fazer contrário ao que Deus está mandando. E eles dali se espalham para todos os lugares. E vão então dar origem a todas as nações, nações essas que são explicadas no capítulo 10 de Gênesis. A genealogia do capítulo 10 é para explicar como é que foi parar em cada lugar específico aquela nação que surge e se situa num território específico a partir do capítulo 11. Então, o que nós estamos vendo aqui? Todo mundo da família de Noé está junto, todos os descendentes de Sem, Cã e Jafé, e de repente eles não falam mais a mesma língua, e de repente eles se espalham, e de repente eles formam todas as nações, porque eles estavam maquinando contra os projetos de Deus. Mas o que é que nós vamos ver no texto de Pentecostes? Aquele texto que nós lemos na abertura do culto, na liturgia, em Atos capítulo 2. O que estava acontecendo? Deus estava chamando para uma festa judaica, a festa de Pentecostes, a festa da colheita. Você estudou isso lá no livro de Levítico? Quando terminada a semeadura, agora estavam se terminando de colher os grãos de cevada, depois de ser colhido o grão do trigo. E então estava todo mundo celebrando, Deus está colhendo os resultados da sua lavoura. E os judeus tinham que ir até Jerusalém para essa festa. Todo judeu tinha que ir a Jerusalém 3 vezes por ano. Naquela época isso era difícil. Então os judeus deixavam para viajar na festa de Pentecostes, que era a festa com as condições climáticas mais favoráveis para a viagem. Você não tinha tanto judeu em Jerusalém na Páscoa quanto você teria na festa de Pentecostes. E o que é que nós lemos lá no texto? Vieram judeus de todas as nações debaixo do céu. Você percebeu essa leitura lá? Bom, todas as nações debaixo do céu, onde é que surgiram todas as nações debaixo do céu? Na Bíblia? Elas surgiram na Torre de Babel. Mas o que acontecia na Torre de Babel? Todo mundo falava uma língua só e todo mundo se entendia. Mas, de repente, por causa da ação de Deus, cada um está falando a sua língua e ninguém se entende mais. E por que acontece isso? Porque aquele era o plano do homem sendo derrotado pelo plano de Deus. Mas o que está acontecendo lá no dia de Pentecostes? Tem judeus que servem, que são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, mas que agora se repatriaram. E estão falando idiomas de várias outras nações do mundo, porque eles foram dispersos no cativeiro babilônico. E agora eles estão em Pentecostes para adorar a Deus conforme a lei levítica. Mas eles falam idiomas de vários lugares do mundo. E agora um problema, eles vieram para obedecer a Deus. E eles vieram para a cidade que Deus construiu, a cidade de Jerusalém, não a cidade que Nimrod construiu, a cidade da Babilônia. E quando eles chegam ali, eles não se entendem, porque eles não conseguem falar o mesmo idioma.
E isso para Deus também não é problema. E agora então Deus concede que os apóstolos falem em línguas para que a sua mensagem seja compreendida. E então o que você vai ver na Babilônia é homens que se rebelam contra Deus, que constroem uma cidade para si mesmos, estão agora tendo seus idiomas confundidos. O que você vê em Pentecostes são homens chamados por Deus, que vêm obedecendo a lei de Deus, para cultuar a Deus na cidade que Deus construiu. Homens que vivem num mundo onde os idiomas são uma barreira desde Babel, mas que agora conseguem se entender, porque Deus permite que eles caminhem unidos e que eles falem a mesma língua para servir ao seu Senhor. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é recebermos a ideia, portanto, de que nem mesmo em suas disciplinas e em seu castigo, em sua punição contra a humanidade rebelde, Deus deixará de exercer a sua misericórdia. E sabe, isso está se cumprindo aqui nesta noite. Tem um paulista aqui que está aprendendo vocabulário goiano. Eu estou aprendendo que tem uma palavra que é muito natural lá em São Paulo e é considerada palavrão aqui. Eu já falei algumas vezes, mas não vou falar agora porque é palavrão aqui. E eu tenho algumas barreiras de idioma. Quando alguém chega e fala assim para mim, fulano de tal pulou o corguinho, eu preciso de tradução. Mas a gente está se entendendo apesar dessas diferenças. Por quê? Porque o Espírito Santo que trabalha em mim, trabalha em você. E a gente veio aqui e a gente se entende, porque o projeto que nós estamos fazendo aqui não é meu e não é seu. O que a gente está fazendo aqui é o projeto de Deus. E o que nos une é o plano de Deus para o seu povo, para a glória do seu nome, para a proclamação do Evangelho. Sabe o que está acontecendo aqui? Este é exatamente o oposto da Torre de Babel. Tem gente vindo de tudo quanto é canto aqui. Natália veio de São Luís do Maranhão. Eu vim de São Paulo. Tem alguém que veio mais de lá para baixo? É capaz de ter, se a gente procurar aí. Tem gente de tudo quanto é canto. O seu Davi também de São Luís. Tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil aqui. E sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos servindo ao mesmo Deus. E falando um mesmo idioma, não no caso a língua portuguesa, mas um plano, um projeto de dizer, aqui é a casa de Deus, o que deve ser feito é nos reunirmos para cantar ao Senhor, para ler a sua palavra, para ouvir a explicação do texto sagrado, para evangelizar o mundo, para servir ao próximo, para proclamar a glória de Deus. E aqui nós estamos vendo um projeto onde as pessoas que temem ao Senhor e o seu povo escolhido e a descendência da mulher, o povo abençoado de Deus que há de triunfar, está celebrando antecipadamente a sua vitória. Nós sabemos, a igreja vai vencer, irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas a projeção não para por aí. Você sabe que o apóstolo Pedro, por exemplo, estava em Roma, né? Ele foi pregar o evangelho lá em Roma. E quando ele de Roma escreve uma carta aos eleitos que estão na dispersão, porque houve uma perseguição ao cristianismo e muitos cristãos saíram de Jerusalém e se espalharam também. Pedro escreve a sua carta e no finalzinho ele diz assim, aquela, referindo-se à igreja, que se encontra em Babilônia, também eleita vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Bom, esse Marcos aqui é o primo de Barnabé, que viajou com Paulo na primeira viagem missionária, teve aquele desentendimento e ao invés de trabalhar com Paulo, foi para Roma ajudar Pedro. Bom, e lá em Roma, Pedro está escrevendo uma carta para os cristãos que se dispersaram também. E Pedro diz assim, eu estou aqui na Babilônia. A gente tem certeza que Pedro não estava na cidade de Babel, naquela de Nabucodonosor, porque naquela época a Babilônia estava debaixo da terra. Ela tinha sido destruída pelos persas. Não tinha sobrado nada. Os arqueólogos não tinham escavado a Babilônia naquele tempo. Então Pedro não está nem mesmo escrevendo daquela região. A tradição coloca Pedro em Roma. Mas a pergunta é, por que Pedro chama Roma de Babilônia? A resposta é, o que é que os romanos estão fazendo com os cristãos? O que é que eles estão fazendo com a igreja? Eles estão trazendo perseguição. Eles estão fazendo oposição. Eles estão representando a tentação da rebelião contra Deus. E agora então Pedro escreve para encorajar os irmãos, e as suas cartas são conhecidas pelo teor de esperança que ele comunica, dizendo que a igreja deve resistir até o final. Ele está na Babilônia, mas ele não é Babilônia. Ele está neste mundo, mas ele está neste mundo servindo a Deus. E ele está na cidade dos homens, mas vivendo a cidade de Deus. Nós estamos no mundo e não somos do mundo. Nós somos a igreja, o projeto de Deus. Nós somos a Jerusalém celestial.
E assim, então, nós vamos ver a projeção. Mas talvez a mais evidente delas seja aquela projeção de Apocalipse. Quando o apóstolo João, perseguido pelos romanos, é levado para a ilha de Patmos, uma ilha de trabalho forçado, e lá ele tem uma visão das coisas celestiais. E ele recebe a revelação da Babilônia, descrita como uma meretriz, uma prostituta, que vem montada num animal fantástico, com 7 cabeças e 10 chifres, dando, portanto, a ideia do seu poder. E então essa mulher está vestida de púrpura, uma roupa que tem a ver com a realeza. A cor roxa, púrpura, era obtida de um caramujo muito específico, caríssimo. Tanto é que Lídia, vendedora de púrpura, no livro dos Atos dos Apóstolos, tem dinheiro suficiente para receber a igreja na casa dela. E aí, então nós vamos vendo aqui que essa mulher está adornada de ouro, de pedras preciosas. Ela está vestida de escarlata, vermelho, uma cor associada ao pecado no profeta Isaías. Vinde, arrazoemos, porque ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. O que está acontecendo aqui? A Babilônia se aproxima. E ela vem com riquezas e dinheiro, ela vem com poder e autoridade, ela vem com atrações e tentações, e ela então tem uma faixa escrita, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E o que vai acontecer? Fica claro que a Babilônia, que nos foi apresentada lá em Gênesis, e que veio trazendo a oposição a Deus ao longo de toda a história da redenção, ela será derrotada ao final lá no livro do Apocalipse. Mas sabe, essa história nem acabou ainda, ela ainda tem capítulos finais. Hoje já não é mais assim, mas essas são as ruínas da Babilônia de fato, conforme foram descobertas no finalzinho do século XIX e após alguma escavação. Se depois você quiser pesquisar em casa, pesquise o nome desse arqueólogo, Robert Caldaway, um alemão. E pode ser que essa foto não esteja mais na internet, eu tenho ela comigo já faz uns 20 anos, eu não sei se ela ainda existe, eu passo para você com muita alegria. Mas essa era aquela rua processional onde Daniel entrou. Lembra da exposição de Ezequiel? Que o Deus babilônico vinha dentro de uma barca e ele era arrastado. Coisa contrastante com Deus que na sua carruagem real, que era movida por querubins, não precisava de ajuda alguma. Por esta avenida passava a procissão lá na Babilônia. E quando isso foi escavado, se construiu uma ferrovia de lá do Iraque até a Alemanha, só para levar os azulejos que foram encontrados ali. A Babilônia tinha ficado debaixo da terra por séculos. E por quê? Para dar um sinal poderoso para nós também. Que embora Satanás nos ataque em momentos espaçados, esses ataques são os ataques de um derrotado, cuja derrota já fica evidente de tempos em tempos, quando a Babilônia, como é este caso, esteve soterrada. Bom, os azulejos foram organizados. E então as imagens de leões muito apreciados na Babilônia, lembra que Daniel foi jogado numa cova de leões? Né? Foram reconstruídas e agora aquele caminho processional está lá num museu na Alemanha, no Museu Pergamon, em Berlim, para você visitar no museu. E isso foi descoberto e lá no Iraque, o Saddam Hussein veio a dizer que ele era um parente distante de Nabucodonosor. E sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a reconstruir as ruínas da Babilônia. E ele começou a erguer. E aquele caminho que estava em ruínas hoje está de pé, com as muralhas totalmente altas. Os azulejos originais continuam na Alemanha, mas a Babilônia começou a se levantar. Você consegue entender o receio, o frisson que isso causou numa comunidade evangélica mal informada, quando Saddam Hussein começa a reconstruir a Babilônia de Nabucodonosor? Agora vai! Agora o anticristo chegou, agora acaba tudo. Bom, isso já aconteceu muitas e muitas vezes. Quem de nós vai saber quando será o conflito final? Mas não deixa de ser sugestivo que Nabucodonosor fez o seu palácio ao lado das ruínas, que Saddam Hussein, melhor dizendo, fez o seu palácio, aquele com privadas de ouro que você deve ter visto, se você tem um pouquinho mais de experiência, que nem eu. Né? Você assistiu os noticiários da Guerra do Golfo, o palácio de Saddam Hussein estava aqui ao lado do palácio reconstruído de Nabucodonosor, dando-nos a ideia de que ainda devemos esperar muita oposição contra Deus no mundo dos nossos dias. E o que devemos pensar a respeito de todas essas coisas? Nós devemos olhar para toda essa história olhando várias perspectivas. A primeira, qual é o seu projeto de vida? Seu projeto de vida é dizer para Deus, Deus, espera aí,
eu estou fazendo uma coisa aqui, eu tenho meus planos, e o senhor, no momento, não é prioridade. Quando chegar a sua vez, eu lhe dou uma chance. Cuidado. Deus não costuma aceitar esse tipo de desafio à sua autoridade. E se Ele está tendo misericórdia de você, não abuse. Não abuse. A história da Torre de Babel nos lembra como Deus trata aqueles que se opõem a Ele. Deus vai fazer o que Ele tem de ser feito. Tomara que você se conscientize disso logo e comece a jogar no time vencedor o quanto antes. Há uma segunda coisa aqui. A ideia da tecnologia. Por causa do incremento da sua tecnologia, a humanidade se sente mais confortável em desafiar Deus. Agora a gente consegue queimar tijolo e fazer a torre subir. Eu não sei que tipo de tecnologia, que tipo de prosperidade, que tipo de riqueza, de conforto, de herança, de saúde, de talento, que tipo de dádiva do próprio Deus você recebeu, que pode estar te deixando confortável em viver em rebelião contra Deus. Mas isso também não é uma boa ideia. Isso também não é uma boa ideia. É importante lembrar, nós estamos vivendo num mundo que é oposto a Deus, mas nós não somos desse mundo. Há um embate também muito simbólico aqui, não há tempo de explorar isso, entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Entre o povo de Deus e o povo dos homens. Você vai ver que cidades são apresentadas inicialmente na Bíblia como uma conotação negativa. Quem foi que construiu a primeira cidade? Foi a descendência de Caim. Enoque fez uma cidade com o nome do filho dele. Caim fez uma cidade com o nome do filho dele, Enoque. E aí o que você vai vendo ali, você vai vendo esse tipo de rebelião. A cidade de Babel é construída contra Deus. Nimrod, o descendente de Cã, descendente de Noé, que fez Babel, que outras cidades ele fez? Ele também fez a Assíria, cidade de Nínive, uma representante da oposição a Deus. Coisas que deixavam todos deslumbrados. Mas quando Daniel está lá na Babilônia, ele não se deslumbra com a Babilônia de Nabucodonosor. Ele continua orando 3 vezes por dia, voltado para Jerusalém. Ele está na cidade dos homens, mas ele é da cidade de Deus. E há uma cidade que Deus está construindo na Bíblia, o nome dela é Jerusalém. Mas essa cidade, já ficou claro que ela apontava não para um lugar geográfico específico, mas para um projeto de Deus muito maior, que é o projeto da reunião do seu povo. Por quê? Porque lá no livro do Apocalipse, quando você termina de ler, qual é o modo como o novo céu e a nova terra são descritos? Como a nova Jerusalém, que desce como a noiva ataviada para o seu noivo. A nova Jerusalém não é necessariamente um lugar físico, mas são as pessoas que Deus está reunindo. E onde é que Deus está reunindo essas pessoas? É na igreja, irmão. Por isso não faz sentido você deixar de vir à igreja para estar na Jerusalém de Deus, para dizer, eu estou planejando a minha vida, o meu horário, a minha agenda, conforme os planos de Deus, para ficar em casa fazendo qualquer outra coisa. Por isso não faz sentido que você não tenha todo o entusiasmo de estar presente na casa do Senhor e fazendo projetos que são os projetos de Deus. E sabe o que Deus quer? Deus quer que você medite na palavra, Deus quer que você ore, Deus quer que você adore, Deus quer que você tenha comunhão. E muitos acabam deixando para Deus um pedaço da sua semana, diferente daquele que o próprio Deus fatiou, dizendo, eu quero o dia do sábado, posteriormente o domingo, o novo sábado cristão. E é algo que deve nos preocupar, como temos usado esse tipo de tempo e de oportunidade. Você parece como um cidadão de Jerusalém ou parece como um cidadão de Roma e da Babilônia? Quem olha para você diz o quê quando olha a sua agenda e as suas prioridades? Não se esqueça, Deus reuniu na cidade de Jerusalém um povo que ele fez falar a mesma língua. Um povo que ele unificou, resolvendo as barreiras idiomáticas para que o servisse. E isso também é algo bem interessante quando você diz, mas eu não vou não, porque lá na igreja tem fulano de tal e eu me desentendi com não sei quem. Então você deve estar com algum problema de idioma, porque você não está conseguindo falar a língua de Deus com as pessoas de Deus, na casa de Deus e na cidade de Deus. A Torre de Babel então está dizendo para todos nós, irmão, irmã, é hora de parar com essa sua vida dividida e centralizar a sua lealdade a Deus.
É hora de vir para a igreja, é hora de adorar, é hora de ler a Escritura, é hora de ter comunhão, é hora de dizer, o meu lugar é Jerusalém, eu não sou desse mundo. E se tem um momento na semana em que eu estou no lugar ao qual eu realmente pertenço, é no domingo. Todo o resto, eu sou estrangeiro e peregrino. Alguém precisava olhar para a sua agenda, para a sua prioridade, para o seu coração, para o seu amor, para aquilo que te faz esperar com aquela santa ansiedade. Qual será o melhor momento da minha semana? Se a resposta não for, será o momento em que eu estiver na casa de Deus, com o povo de Deus, cantando louvores a Deus, aprendendo a palavra de Deus. Seu coração é babilônico. Ele não é celestial. Cuidado. A Torre de Babel está nos ensinando isso. Então, meus irmãos, eu creio que há muita lição aqui, dentro de um texto que podia nos parecer assim tão insignificante. E eu espero estar mostrando a você o quanto é importante ler a história desde o começo. Vira e mexe me aparecem pessoas pedindo, pastor, explica o Apocalipse. Eu falo, tudo bem, vamos começar em Gênesis. Ah, não. Mas quando você começa a entender que a Torre de Babel percorre toda a Bíblia e vai até lá, você começa a perceber essa importância. Quando você começa a entender a batalha que começou em Gênesis e vai terminar no Apocalipse, você começa a entender essa importância. Muita gente quer estar preparada para os últimos dias. Muita gente quer saber se, ao mudar a embaixada de Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, Donald Trump estava antecipando a chegada do anticristo. Pouca gente está querendo vir na igreja para ler sobre Gênesis 11 e a Torre de Babel. São comportamentos contraditórios. A nossa oração é que o seu interesse pela palavra revelada de Deus aumente, que sua conduta como um cidadão do reino do céu seja evidenciada a partir das suas prioridades e que o plano da sua vida seja colocar Deus no centro de todas as coisas, para que Deus não precise dizer, vinde, confundamos, disciplinemos esse que acha que vai fazer da sua vida o que bem entende, porque não vai não. Deus tenha misericórdia de mim e de você em nome de Jesus. Amém.